Olá, sejam todos bem-vindos a essa segunda edição de nosso programa aqui no Mundial Telenotícias. Aqui fazemos uma análise dos principais fatos do dia no Brasil e no mundo, você sabe muito bem. Com o cerco se fechando no mundo contra aqueles que insistem em lutar contra a liberdade de expressão, no Brasil, o ministro do Supremo faz um alerta grave aos que continuarem usando as redes sociais para falar o que querem. Ele disse que basta apenas uma interpretação da lei e defendeu a punição severa para aqueles que cometerem crimes digitais. Mas não definiu o que seria um crime digital. Vai depender da interpretação dele. Pelo menos agora isso ficou claro pela boca do próprio ministro. Vamos falar sobre isso com o nosso analista jurídico André Marcília e outras coisas bem interessantes também que estão acontecendo no mundo e no Brasil. É daqui a pouco, depois do recado de nosso apoiador. Até já. Eu fiquei 2 semanas sem trabalhar porque sentindo muita dor. E aí, como é que eu trabalho para pagar essas dívidas? E o André falou que com 7 dias de tratamento certinho, correto, a gente já ia sentir a diferença. E aconteceu comigo. Dentro de 7 dias eu já estava sentindo diferença. Hoje eu já estou limpando minha casa hoje. Essa semana passada eu já costurei, porque eu não podia costurar, não aguentava, dor no pescoço. Remédio em cima de remédio. Hospital, farmácia, postinho, o tempo todo. Tomando injeção o tempo todo. Nada avalia nada. Esse dia que eu estou tomando é esse articular. Eu já estou limpando minha casa, graças a Deus. Eu já estou costurando. Eu tenho problema de coluna que eu fui operada há 25 anos atrás. E agora a dor vem constante. Eu estava com medo até de ter que fazer cirurgia de novo. E graças a Deus, esses poucos dias, não tem 15 dias que eu estou tomando, viu? E eu já estou tendo resultado. Minhas pernas também, já graças a Deus, meu joelho. Uma dor terrível no peito do pé, que eu não aguentava andar dentro de casa. Tanta dor queimando. Eita, glórias. Eu tô bem, graças a Deus. Eu sou moradora daqui do bairro Santa Cruz e sou costureira. Amém? Olá, meu querido amigo Paulo. Que alegria mais uma vez estar juntos para falarmos desse produto que realmente está trazendo transformação para a vida das pessoas, gente. Por isso que eu quero a atenção dessa nossa grandíssima audiência, principalmente você que tem uma rotina de trabalho muito puxada. Você que trabalha todos os dias praticamente à base de remédio. Eu entendo, tem gente que aceita a conviver com a dor justamente porque não tem tempo. Fala que não tem tempo para poder ir no médico, para poder resolver, para poder ir atrás, mas aí depois que o problema se agrava, aí a gente vai atrás. Esse é o mal do brasileiro, a gente só vai resolver o problema quando o problema está estourado. Mas eu quero falar para você, mesmo com o problema estourado, tem solução para você. O Articular, que é o único produto no Brasil que consegue acabar com todas as dores a partir da primeira semana de uso. Ele é um produto nobre, ele é um produto premium, ele é um produto que realmente tem uma eficácia garantida e tem todas as propriedades que um ortopedista recomenda. Por exemplo, ele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D, cartilagem C2 e o poderoso ácido hialurônico ortopédico. Para quem não sabe, gente, o ácido hialurônico ortopédico transformou e continua transformando e vai transformar ainda mais o mundo da ortopedia. Eu vou dar um exemplo para você. Jogador de futebol profissional, atleta profissional, por exemplo, de alto exercício físico. Ele tem uma lesão. O que acontece? Antigamente, fazia o quê? Cirurgia. O tempo de recuperação era muito maior. 2, 3 anos para poder recuperar. Hoje, com o ácido hialurônico, com a tecnologia do ácido hialurônico, as lesões, elas são encurtadas. O tempo de recuperação é mais curto, é mais rápido. Por quê? O ácido hialurônico, ele faz a reconstrução. Tem jogador que, para jogar, eles aplicam a infiltração, faz infiltração para ir pro jogo. Porque prepara, lubrifica o joelho, ele repõe toda a massa óssea. Então, gente, para você que tem desgaste no joelho, na coluna, no quadril, no ombro, você que tem dor no corpo, saiba que o Articular, que ele já tem esse ácido hialurônico dentro da cápsula, ou seja, é um produto nobre que dá resultado
imediato. É tudo o que você precisa, porque quem tem dor tem pressa. Quem tem dor não quer esperar. Quem tem dor não quer gastar dinheiro. Gente, olha o preço das coisas. Hoje um trabalhador brasileiro, para poder se manter, ele tem que trabalhar muito mais do que trabalhava, tem que produzir mais. Quem trabalha, por exemplo, como motorista hoje, tem que dirigir mais. E essa carga a mais que você vai colocar no teu corpo tem que estar preparado. É por isso que o Articular que vem transformando vidas, e não é à toa que hoje já são mais de 3.500 cirurgias canceladas. Pessoas que estavam com cirurgia marcada começaram a tomar o Articular e não precisou operar. Todos os dias colocamos depoimentos reais de pessoas que usam o produto e eu tenho certeza que o próximo depoimento será o seu, mas nada acontece se você não tomar uma atitude. Resultados diferentes requer atitudes diferentes. Resultados maiores, atitudes maiores. Então hoje, para os 1.000 primeiros telespectadores que ligarem a partir de agora, hoje nós estamos em mega promoção, hoje vai ter um desconto especial, tabela máxima, e se você for aposentado ou pensionista, o desconto é maior ainda. É só você ligar 0800 591 4391 0800 591 4391. Vou repetir. 0800 591 4391. E para quem ligar agora, atenção, a entrega super rápida, frete expresso para você, chega nos próximos dias, não se preocupe com o pagamento, você não paga absolutamente nada agora, vai ter tempo de você usar o produto, melhorar para você pagar só no mês que vem. E o melhor, ainda ganha de presente 2 pomadas massageadoras, são pomadas de extrema eficácia, pomadas de fabricação própria com ingredientes que realmente funcionam. Gente, vale ressaltar que nós só trabalhamos com produtos de qualidade, porque eu tenho que entregar para você o melhor. Aqui você tem a melhor informação e também o melhor produto. Coisa que funciona, coisa que dá resultado. E ó, além das pomadas, você ligando agora ganha o massageador profissional. Tudo isso é de presente para você. Basta você ligar agora. 0800 591 4391. 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta com o nosso programa de análises aqui no Mundial Telenotícias. Se alguém achava que seria uma luta fácil, deve ter se enganado redondamente. Embora o cerco esteja se fechando no mundo inteiro contra aqueles que tentam censurar as liberdades de expressão e de informação, no Brasil as autoridades estão indo em sentido contrário e prometem reagir com veemência e muito rigor. Vai ficar ainda bem difícil até que se entenda completamente o que é democracia, um sinônimo de liberdade, como já acontece nos Estados Unidos e na Espanha. Mas parece que esse conceito é bem diferente em terras brasileiras. Democracia para as autoridades é aceitar o governo que foi eleito, e pronto. Mas isso já foi aceito. Tanto é que ele já está no 3º ano de mandato. E o que acontece agora é a mais pura manifestação da vontade popular. Na verdade, é um anúncio do que serão as eleições de 2026. O povo dá sinais que não vai votar na continuidade do governo que está aí. Pronto. Isso é antidemocrático para algumas pessoas. Você expressar suas vontades é antidemocrático. Estão apenas antecipando o voto, divulgando em quem não vão votar em 2026. O que tem de errado nisso? A não ser que queiram obrigar o cidadão a votar em determinado candidato, aí não dá. Isso não é democracia. O sentido exato da palavra é a liberdade do povo em escolher. E se manifestar pelas ruas também é o exercício mais pleno da cidadania. Agora, o que essa gente entende é que se alguém abre o seu voto e ele é contrário aos que comandam o poder atualmente no país, então essas pessoas são consideradas antidemocráticas. Onde já se viu isso? Eu digo, aonde a gente já viu isso? Na Coreia do Norte, na China, na Rússia, na Guatemala, em Cuba, na Venezuela e tantos outros. O cidadão tem o direito de não querer mais votar no candidato que não correspondeu com suas expectativas, ou não tem? Pelo jeito não,
Porque se ele fala disso, então se mostra contrário aos que comandam o país. E isso é considerado erroneamente, é considerado antidemocrático, porque você, na opinião deles, é obrigado a falar bem do governo e a continuar votando neles. Se não fizer isso, é antidemocrático, entendeu? E mais, você ainda pode ser preso e ainda terá uma quantidade de multas incalculáveis para pagar a vida inteira. Pelo jeito que as coisas estão indo, daqui a pouco vão obrigar o cidadão a balançar bandeirolas nas ruas, toda vez que um carro oficial com uma autoridade passar, exatamente como fazem na China. Os caras chegaram para ficar ad eternum. E está chegando também o momento em que vão instituir a norma de prender aquele que não se dobrar ante o sistema. Olha só que preocupante o que aconteceu na noite desta terça-feira. Em uma aula inaugural do MBA em defesa da democracia e comunicação digital, na Fundação Getúlio Vargas, em Brasília, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, disse que a legislação vigente já permite punir crimes cometidos em redes sociais e envolvendo inteligência artificial, bastando apenas uma interpretação adequada das normas. Uau! O que significa isso? Durante o discurso, o ministro destacou a necessidade de conscientização entre operadores do direito para aplicar a lei no ambiente digital, mesmo na ausência de novas regulamentações. Ele disse, abre aspas, se vier uma legislação, ótimo, mas se não vier, nós não viveremos um momento de anomia. Basta uma simples interpretação. O direito é interpretação, fecha aspas. Apenas para esclarecer o uso da palavra anomia pelo ministro. Anomia é um conceito da sociologia que se refere a um estado de desordem social no qual as normas e valores que orientam a convivência em uma sociedade se tornam fracos, confusos ou inexistentes. Uau, de novo. Isso soou como uma ameaça para alguns, pois pode representar que a lei passa a ser a interpretação do ministro, ou seja, ele mesmo disse, o direito é interpretação. Se ele interpretar, por exemplo, que uma parede branca é azul, acabou. O que vai valer é a decisão dele, não importando o que está escrito na lei, na Constituição. Então, a interpretação pode ser usada para atender a determinados interesses, inclusive pessoais. Isso é perigoso demais, porque pode gerar uma jurisprudência danosa em todos os níveis do judiciário brasileiro, em todos os tribunais. Por exemplo, e apenas como exemplo hipotético, se o ministro Dias Toffoli interpretar que não houve crime algum por parte de todos os condenados da Lava Jato, todos serão inocentados. Ele já está fazendo isso. E se ele interpretar que todo o dinheiro devolvido à União pelos até então condenados deva retornar aos que confessaram o crime, os condenados ainda poderão ficar com o dinheiro que a Lava Jato disse que eles roubaram. Entendeu o problema? E se os juízes de tribunais inferiores que estão sendo acusados de venda de sentença entenderem que não há nada de errado com isso, eles serão inalcançáveis e continuarão espalhando seus erros pelo país inteiro. Ou seja, não vai importar o que diz a lei. Um juiz será a lei. Se ele for de boa índole e respeitar a ética, alguém pode ser beneficiado pela justiça, quem sabe. Mas, e se ele for de má índole e querer usar o poder para destruir, quem vai impedir? O que o ministro disse em aula inaugural foi muito sério e perigoso demais. Não caberia a ele pensar ou dizer o que disse, porque quem tem a atribuição de regular o setor é outro poder, que não o judiciário. Querer usar o direito para atender necessidades pessoais é muito grave, porque pode culminar com um avanço político-ideológico extremamente voraz
para a rápida destruição de uma democracia que ainda sobrevive no país. É de assustar que ainda tenhamos esse tipo de pensamento, mesmo em épocas difíceis, tão difíceis para os argumentos em todo o mundo. Outro ponto abordado pelo ministro foi o projeto Starlink de Elon Musk, que, segundo ele, pode comprometer a soberania digital do Brasil. O ministro alertou que os satélites de baixa órbita da Starlink poderiam permitir que empresas operem no país sem depender da infraestrutura de telecomunicações local, dificultando a aplicação das leis brasileiras. Ele disse, aspas, por enquanto, conseguimos manter a nossa soberania. As Big Techs necessitam das nossas antenas e dos nossos sistemas de telecomunicação. Por enquanto. Fecha aspas. Oh boy. Veja que estão preocupados com os avanços das redes sociais, pensando em não perder a soberania digital para as Big Techs, sendo que o maior problema está bem debaixo do nariz e essas autoridades não veem ou fingem que não veem. Quer um exemplo? O crime organizado no Brasil segue inovando e agora mira um setor essencial, a internet. Relatos do Ceará indicam que facções criminosas, como o Comando Vermelho, por exemplo, estão promovendo apagões de internet em algumas regiões para destruir redes existentes e impor um sistema próprio de conexão, apelidado de CVNet. O objetivo? Monopolizar mais um serviço e aumentar o seu domínio sobre comunidades inteiras. Nos últimos dias, várias cidades registraram ataques coordenados a provedores de internet, cabos cortados, antenas destruídas, incêndios em veículos de empresas do setor e até ameaças a funcionários fazem parte da nova estratégia criminosa. Em Fortaleza, carros da operadora Brisanet foram incendiados enquanto lojas foram arrombadas e equipamentos sabotados. O plano parece bem claro: derrubar as operadoras oficiais e forçar os moradores a contratar o serviço da facção. Era com isso que o governo deveria se preocupar. E a Anatel serve para derrubar os sinais da Starlink e não pode agir em uma situação como essa? Por quê? O cenário reflete um problema mais profundo: a ausência do Estado em muitas comunidades, permitindo que criminosos preencham esse vácuo e passem a oferecer serviços como se fossem um governo paralelo. Depois do GatoNet, agora temos o Gato Internet, e a tendência é que o modelo se espalhe para outras regiões do país, se nada for feito para conter esse avanço. A criminalidade já controla a segurança, o transporte, o fornecimento de gás e até energia elétrica em algumas favelas. Agora estão expandindo o domínio para a rede digital. Até onde vai essa tomada de poder? E mais importante, até quando o governo vai assistir a isso sem agir de maneira eficaz? Será que isso tudo também cabe à interpretação da lei? E se quem a interpretar dizer que não vê crime nenhum, como fica? Entendeu agora a situação e a preocupação que começa a tomar conta da nação brasileira depois das falas do ministro? Tudo isso, do ponto de vista dessa análise, é muito grave e assustador. Ainda mais quando a gente vê o que está sendo divulgado pelas autoridades americanas. Agora, segundo o deputado Eric Burlison, o governo Biden usou os recursos da USAID para subornar outros governos e entidades pela América Latina inteira. Ou seja, já dá para ouvir o som dos tambores rufando no horizonte. Ou não dá. Daqui a pouco, chega em Brasília. O deputado disse que o governo esquerdista de Joe Biden pressionava as autoridades a criarem leis que favorecessem a interrupção de gravidez, que destruíssem a religiosidade das pessoas e que incentivassem a doutrinação nas escolas e universidades para que o futuro ficasse sem esses valores conservadores. Ele foi além.
em uma entrevista concedida a um jornalista americano, dizendo que o nível de corrupção no governo Biden foi tanto que o próprio presidente meteu a mão nos cofres da USAID em cerca de $1 bilhão para criar uma espécie de escudo protetor em volta da sua própria família e principalmente do filho Hunter Biden, acusado de vários outros crimes graves de corrupção. Perguntado se já tinham chegado ao fundo do poço com as descobertas, o deputado disse que apenas estão arranhando a superfície e que muito ainda está por vir, inclusive as relações com os países que receberam o dinheiro da USAID com o propósito de agirem com as determinadas funções, ações e ordens progressistas e corruptas de Joe Biden. Será que isso chegou ao Brasil? E por isso mesmo vemos esse ataque contra as liberdades de expressão e informação? Era isso que Joe Biden queria. Mas veja agora o que disse o deputado. I think when we get to some of the major spending programs, within Medicaid, I think that Medicaid, we're going to find tons and tons of fraud within Medicaid. I think we're going to find a lot of misuse, maybe not fraud, but just a lot of poor money management with our Department of Defense, sadly. I think we should have a strong military. That should be one of the few things that the United States does well, is have the strongest military on the planet. And you know what? When we are just throwing money at an institution and not demanding results, and we're not keeping them accountable, they can't pass audits. They haven't passed audits for almost a decade. Then they're not serving the interests of the American people, and we need to come in and bring fiscal responsibility to even a department that we love and hold very near to and dear to our hearts, which is the Department of Defense. Muita coisa suja está vindo à tona. E daqui a pouco nós vamos dar sequência a esses assuntos com o nosso comentarista jurídico André Marcília. É logo depois do recado de nosso apoiador. Alessandra está chegando. Diz aí, Alessandra. Oi, Paulo, tudo bem, meu amigo? É um prazer enorme estar aqui com você hoje para falar de um assunto que é tão importante, né? Então, você que está aí acompanhando a gente agora e sente que a sua energia e potência já não são mais as mesmas, isso é mais comum do que parece, viu, gente? Ou se você sente que a sua disposição já não é como antes, não ignore esses sinais. Imagina só comigo, um suplemento capaz de elevar a sua energia, melhorar o seu desempenho físico e mental e ainda proporcionar benefícios para a saúde masculina. Então, se você é um homem que busca mesmo mais energia, mais qualidade de vida, seja para encarar uma rotina intensa de trabalho, melhorar a sua performance no relacionamento ou manter o vigor em todas as áreas da sua vida, ou você, mulher também, que está acompanhando a gente agora e quer ajudar o seu parceiro, quer ajudar o seu marido a ter mais disposição, voltar àquele fogo da paixão, presta atenção nesse recado. Ele foi desenvolvido para o homem que precisa de mais energia mesmo, mais foco, mais vitalidade, para encarar os desafios do dia a dia com força total, seja no trabalho, na academia ou na vida pessoal. Você que quer dar sempre o seu melhor, o Hipervigor foi feito para você. Ele é um suplemento ideal para quem busca mais energia, mais resistência, mais disposição. Ele tem uma fórmula natural cientificamente comprovada para elevar o seu desempenho. Então ele foi criado para homens que querem viver com mais intensidade, garantindo mais vigor, mais foco em todas as áreas da vida. E é um produto formulado com ingredientes naturais, cientificamente comprovados para oferecer mais disposição e vigor para você. Então, só para vocês entenderem, a fórmula dele combina ativos poderosos como niacina, arginina, taurina, cafeína, fenogrego e licopeno, que juntos promovem mais energia, mais resistência física, aumento do metabolismo e, assim, aumento da circulação sanguínea, desempenho mental e foco, estímulo cognitivo para mais concentração para o dia a dia, apoio à saúde masculina também, porque ajuda na regulação hormonal e melhora a vitalidade, além da recuperação muscular e também queima de gordura. Ele é maravilhoso, gente. Tem ação antioxidante, proteção cardiovascular, combate os radicais livres. Olha, eu ficaria aqui
com uma lista de benefícios do Hipervigor. E por que escolher ele? Porque ele é um suplemento natural, seguro e eficaz, e é desenvolvido para homens que desejam mais potência mesmo, mais qualidade de vida. E com a garantia Golden Flora, né, gente? Aí você tem um produto confiável e inovador. Então, chegou a hora de elevar a sua energia para outro nível com mais intensidade, porque você merece. Então, liga agora no 0800 672 7270, porque tem promoção, hein, Paulo? Tá preparado? 50% de desconto e as 100 primeiras ligações levam de brinde uma pomada para apimentar ainda mais a sua relação. Ligou agora no 0800, garantiu seu Hipervigor com 50% de desconto, a pomada é presente especial para as 100 primeiras. Então corre para o 0800, porque Hipervigor 2.0 é a potência que faz a diferença. Mas tem que ligar, né, Paulo? Agora há pouco a gente estava falando das declarações do ministro do Supremo na aula inaugural da FGV em Brasília, Fundação Getúlio Vargas. O ministro foi duro nas palavras, deixando bem claro que a lei depende da interpretação do operador de direito e que, se não vier lei que regule o setor, ele deu a entender que vai agir conforme o seu próprio entendimento. Isso preocupa muito, porque um magistrado com esse raciocínio pode desprezar a lei como ela é e criar o seu próprio conceito de legislação. E qual a garantia que isso nunca vai acontecer? É exatamente a clareza de uma lei escrita. Vamos conversar agora sobre isso com o nosso analista jurídico, doutor André Marcília, que, aliás, está sendo bem requisitado nesses últimos dias por diversos meios de comunicação, hein? Seja bem-vindo, Marcília. O que você tem a dizer sobre as declarações do ministro Moraes? Tudo bom, Paulo? Prazer estar aqui contigo, com a tua audiência. Olha, sempre é ruim, né? Nunca é bom quando um ministro do STF ultimamente fala. Nunca a gente tem uma boa pauta. Infelizmente, isso me chama... Olha, essa fala do Moraes me chama a atenção por diversos fatores. Primeiro, que ele diz que a lei ela é possível ser interpretada e que isso seria o suficiente. Bom, até ontem ele estava dizendo que a internet é uma terra sem lei, agora a lei que está aí serve. Então isso já é algo completamente incoerente. E depois, como você bem antecipou, a lei, como ele pretende interpretar, não me parece ser no sentido da lei que existe. A fala dele é no sentido de que é possível atualizar, de acordo com a sua subjetividade interpretativa, o que você quiser diante de uma lei que está posta. Ou seja, é possível usar com criatividade a interpretação. Isso é ruim. E essas visões de se utilizar a possibilidade de uma lei para se interpretar qualquer coisa não é digno de um juiz, e também a incoerência de se dizer numa hora que a lei não existe para a internet e na outra que a lei existe também não é digno de juiz. Todas essas pautas, inclusive, não são dignas de juízes porque são dignas do legislativo. O legislador é que tem que cuidar disso e eles de interpretar a Constituição. Mais uma vez, o Moraes mostra que está fora do seu habitat constitucional e nos traz uma visão incoerente, que é a pior das heranças de um juiz, a incoerência. Isso é extremamente perigoso, e aproveitando que você já começou a tocar nisso, pelo menos o ministro deixou claro o que todos falavam antes, mas que eram apenas conjecturas, mas desta vez saiu da boca do próprio ministro. Como é que fica a situação do Congresso agora com essa fala? A situação do Congresso fica a pior possível. Hoje o Congresso ele se sente completamente refém do STF, até mesmo agora eles chegaram até a ampliar o foro privilegiado, que já era uma questão bastante perigosa antes, e agora ainda fica mais. Cada vez mais a gente sente o STF como uma espécie de diretoria do legislativo e o legislador como refém, tendo a sua liberdade sequestrada. Eles não podem fazer leis porque as leis são inconstitucionais, eles não podem se omitir de fazer as leis porque então aí o STF vai lá e faz no lugar deles. Eles também não podem falar. Então o Congresso hoje é completamente refém de uma usurpação que o STF fez dos poderes legislativos. O STF agindo como legislador não só é uma anomalia,
do ponto de vista legislativo, mas é também uma anomalia do ponto de vista jurídico, ou judicial, porque quando eles se metem na área do outro, eles deixam a própria área vazia, que é a de interpretação constitucional. Hoje a gente tem o STF que o dia inteiro legisla ou dá palpite sobre legislação. E sobre Constituição, quem que vai falar? A Constituição ficou como uma espécie de filho abandonado hoje dentro do país. Ela já realmente não serve para mais nada, porque se for levado mesmo muito a sério o que o ministro disse para os operadores de direito, que o que vale é a interpretação e não o que está escrito, então, porque foi isso que deixou claro, né? O que vale é a interpretação e não o que está escrito. E aí complica, porque a gente nota aí uma certa agressividade com relação ao legislador, porque diz que se vier uma lei, ótimo, mas que se não vier, serão obrigados a interpretar a lei que está aí. Isso me faz lembrar muito um encontro que eu tive uma vez com um delegado, né, da Polícia Federal, e eu acho que ele estava ali querendo mostrar a força que tinha e disse o seguinte, que era impressionante ser um delegado da polícia, principalmente da Polícia Federal, porque quando ele queria ferrar alguém, falou abertamente assim, que não o estava agradando, era só usar a lei. Então veja, a interpretação da lei, ela serve inclusive como arma, né, para fazer valer os seus interesses pessoais. E você acha que essa iniciativa do ministro representa uma evidência clara do avanço do judiciário no campo político também, Marcília? É bom que a gente diga sobre essa questão da interpretação, que veja, todo ato judicial é uma interpretação. A lei, ela é abstrata e justamente a interpretação é que faz com que ela saia desse campo abstrato e vá para o concreto, né? Então, as constituições modernas, elas são abertas, ou seja, elas têm cláusulas abertas e o juiz tem esse trabalho de, enfim, compreender qual é a intenção daquela norma e passá-la ao caso prático. Isso é uma coisa, isso é a tarefa do juiz. Outra completamente diferente é você perverter o sentido original da norma e usá-la de acordo com a sua subjetividade, em total desacordo com qualquer outra regra. A interpretação constitucional de uma norma qualquer, ela deve obedecer vertical e horizontalmente aos colegas e à jurisprudência, ou seja, eu olho para os lados e vejo o que estão fazendo, eu olho para cima e vejo o que fizeram, e assim eu interpreto. O que a gente tem hoje no STF é simplesmente você pegar a norma, olhar para dentro de si, para a sua própria vontade, às vezes a sua vontade política, para não dizer sempre, e interpretar de acordo com seus interesses. Isso é uma perversão da tarefa do juiz, da tarefa interpretativa e também da tarefa política, porque quando um juiz se mete na tarefa política, ele se mete na tarefa de todos nós. Uma lei, ela é feita, Paulo, numa comunhão de interesses. É o interesse do legislador, é o interesse de uma audiência pública que ele promove com diversos setores, com empresários, etc, etc. Quando um juiz pega tudo isso e joga fora e a sua própria cabeça substitui a sociedade inteira, nós estamos pervertendo a própria democracia. Essa tarefa sim está avançando por parte do STF e isso é uma função que o STF tem exercido que eu considero antidemocrática. Essa sim é o verdadeiro golpe, porque corrói a estrutura da própria democracia. Muito bem, e quais são as consequências para os que dependem de uma decisão do judiciário com esse entendimento? As consequências são de uma loteria, a mesma consequência de você jogar na loteria e esperar que, enfim, ganhe. Aliás, talvez seja pior, porque na loteria você ainda tem uma chance de haver uma objetividade, que é o seu cartão ser sorteado. Quando hoje o STF julga um caso, a gente não faz a menor ideia do que virá. E isso é muito ruim, sobretudo para o futuro, né, Paulo? Porque uma coisa é a gente olhar para os casos concretos que o STF está julgando. Então, redes sociais, inteligência artificial, o caso do inquérito do golpe, etc. Enfim, as pessoas são políticos que estão aí, muitas, ou para não dizer na maior parte das vezes, ou para não dizer na totalidade das vezes, políticos de direita. Então, muita gente aplaude acreditando que isso favorece. São meus inimigos, eu sou alguém de esquerda, isso me interessa. Muito bem, só que amanhã isso volta-se contra você. A gente abre
quando você abre o canil e permite que o cachorro morda, ele morde no final qualquer um. Ele não morde só aquele que você aponta o dedo, ele volta e morde você mesmo. Então, a gente está numa situação em que, para o futuro, é muito ruim. Se da Suprema Corte abre-se o precedente de julgar sem qualquer tipo de critério ou de ancoragem, né, de âncora na legislação, na norma escrita, bom, claro que isso afeta não só a todo mundo, como também os demais tribunais. A segunda instância, a primeira instância, também começam a acreditar que vale tudo, que podem julgar de qualquer maneira. E o direito, como um todo no país, fica completamente tratado de uma forma bizarra. Olha, um exemplo prático, só para a gente se apegar ao que está acontecendo, outro caso que tem acontecido, que são os réus do dia 8, como é que você pode conceber que 63, a gente teve essa notícia recentemente, 63 outras pessoas foram condenadas a 17 anos. Claramente isso é feito na baciada. Você condena 17 anos pessoas que, no máximo, depredaram um prédio público ou cometeram algum ato de vandalismo e condena por assassinato alguém a menos tempo. Como é que o direito resiste a isso? Como é que a gente acredita que vive uma democracia se você depreda um prédio e pega uma pena maior que alguém que comete um assassinato? É óbvio que isso destrói o país como um todo, a lógica jurídica, a razoabilidade de toda a harmonização que o direito propicia, a pacificação que o direito propicia, justamente por aplicar com razoabilidade as leis. Moacir, olha, chegamos ao final dessa entrevista, né? Eu te agradeço bastante aí pelos seus esclarecimentos jurídicos com relação a essa questão, mas eu quero convidá-lo para participar conosco nesta quinta-feira no programa Ao Meio-Dia, né? Nossa primeira edição do Mundial Telenotícias, tá? E aí a gente aborda um pouco mais sobre isso com mais tempo e a gente pode alongar até um pouco mais o raciocínio. Muitíssimo obrigado e nos vemos nesta quinta-feira ao meio-dia, tá? Forte abraço. Forte abraço, até lá. Muito bem, já estamos de volta com o nosso programa aqui no Mundial Telenotícias e eu agora quero chamar a sua atenção para um recado bem importante. É sobre esse produto aqui. O perfume que nós estamos lançando, Etxe. Uma noite em Sevilha. Uma noite em Sevilha. Se você conhece Sevilha, na Espanha, sabe muito bem o que eu estou dizendo. Se ainda não conhece, é uma bela oportunidade para sentir esse aroma que vai lhe transportar para aquele ambiente mágico sevilhano de muito Flamengo. É muito bacana. Ele vem num tamanho de 50 ml e pode ser usado em qualquer ocasião. É muito importante. Basta você acessar o site que está aqui embaixo ou o QR Code aqui do lado e fazer o seu pedido hoje mesmo. Vai chegar em qualquer parte do Brasil. E o preço está bem legal. Vale super a pena. É um produto de luxo. O perfume realmente é muito bom e você vai gostar. Então acesse aí etchelojavirtual.com e faça o seu pedido hoje mesmo. Ok? Valeu! E de volta com os nossos assuntos, né? Todos os esquerdistas ao redor do mundo estão criticando as ações do presidente Donald Trump. É ou não é? Eles se debatem e fazem birras como vampiros expostos à luz do sol. Mas a luz está penetrando essa escuridão. Quer ver só? O Canadá considerou retaliar contra os Estados Unidos, aumentando tarifas também. Assim como Ontário fez com a eletricidade que compra dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Trump decidiu aumentar as tarifas de 25% para 50% em resposta às ameaças canadenses. E o resultado? Ontário recuou nesta terça-feira, e por sua vez Trump também cedeu e deixou a tarifa em 25%, como havia anunciado antes. E mesmo assim o Canadá ainda se deu muito bem, pode ter certeza disso, porque ia ficar com 50% de tarifa. A União Europeia, que vinha criticando o acordo de paz de Trump para a guerra no leste europeu, agora mudou de posição, elogiando o presidente americano por sua iniciativa e até o apoiando. Muitos analistas esquerdistas ou desinformados, sem a expertise profissional necessária para fazer as afirmações que andam fazendo por aí, dizem que as medidas econômicas de Trump são um erro e trarão recessão e inflação para os Estados Unidos também.
besteira. Pura besteira. Isso simplesmente não é verdade. E sabe por quê? Porque é apenas uma questão de tempo até que os mercados percebam que precisam reduzir suas tarifas excessivas sobre os produtos americanos também. Assim que entenderem isso, reduzirão as tarifas e o comércio voltará a crescer novamente. E desta vez de forma mais equilibrada. É uma estratégia genial de Donald Trump. Claro que o começo exige sacrifício e muita dor. Afinal, há quanto tempo esses mercados operam de maneira mal acostumada? Há quanto tempo? E por quanto tempo esses mercados ainda podem se dar o luxo de esperar, contando com uma recessão nos Estados Unidos para derrubar a política de Donald Trump? Quanto tempo você acha que essas economias conseguirão resistir antes de colapsarem elas mesmas? Então, me diga uma coisa, o que é mais fácil, esperar ou ceder ao que Trump está propondo? Ninguém no mundo está preparado para aguentar por muito tempo, exceto os Estados Unidos. Por isso, todos os outros irão quebrar se decidirem esperar. Melhor ceder agora do que sofrer depois. E por isso, todos vão ceder. Tenha certeza disso. Os maiores players do mundo já perceberam isso. Zelensky aceitou o acordo de paz. Qualquer coisa para voltar a ficar com Trump, ficar bem com Trump. A Rússia também aceitará, fortalecendo ainda mais o poder de Donald Trump e seus aliados, como Marco Rubio, por exemplo. Isso será inteiramente benéfico para os Estados Unidos e todos os demais, porque vai haver justiça nas transações comerciais, no trato um com os outros. Essa é a mais pura das verdades. E esses chamados especialistas estão apenas promovendo a agenda de seus chefes ideológicos e progressistas, que só se preocupam, na verdade, com seus próprios interesses e com a destruição do mundo como o conhecemos e queremos hoje e de volta. E ainda assim o presidente brasileiro Lula continua provocando Donald Trump, falando grosso e enviando mensagens que já chegaram aos ouvidos de Marco Rubio, exigindo que Trump fale manso com ele, porque é ele quem manda no Brasil. Para onde estamos indo com tudo isso? Para onde? Ficamos por aqui com o nosso programa de hoje. Se você gostou, nos dê um like e se inscreva, porque é muito importante que você esteja inscrito em nosso canal, porque só assim a plataforma vai identificar a relevância do programa e do canal e espalhar o conteúdo para um número maior de pessoas cada vez mais. E nós contamos muito com a sua ajuda. Um forte abraço, muito obrigado pela companhia e nos vemos de novo nesta quinta-feira ao meio-dia. Até lá.